Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Verônica, eu sou professora de Histologia e Embriologia e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o aparelho faríngeo e a formação da face. Vamos lá? É que essa aula é muito legal, então vamos aprender um pouquinho sobre isso. Bom, na quarta semana de desenvolvimento embrionário, a gente sabe o que acontece o quê? O fechamento do embrião. E depois desse fechamento do embrião, quando o embrião adquire um formato cilíndrico, vários acontecimentos resultam na morfogênese externa desse embrião. E um dos processos que vai acontecer é a formação da face. Só que para a gente falar de formação da face, a gente tem que falar primeiro do aparelho faríngeo. E o que vem a ser o aparelho faríngeo? O aparelho faríngeo é a estrutura formada por arcos faríngeos, sulcos faríngeos, bolsas faríngeas e membranas faríngeas. Por muito tempo esse aparelho foi chamado de aparelho branquial, porque o embrião nessa fase, ele tem uma aparência de brânquias na região lateral aqui da cabeça e pescoço. O fato é que esse aparelho, ele é responsável pela formação da cabeça e do pescoço. E não tem nada a ver com brânquias, não vai ter nenhuma função das brânquias dos peixes. Bom, cada componente do aparelho faríngeo tem uma função e uma importância. E um deles é o arco faríngeo. O arco faríngeo, ele tem componentes principais. O que ele é? Ele é uma proliferação de mesoderma, revestido internamente por endoderma e externamente por ectoderma. E tem 4 componentes principais. Uma artéria, que é um arco aórtico, uma cartilagem, um músculo e um nervo. Tá? Então a gente vai ter um componente arterial, cartilaginoso, muscular e nervoso. Esse aparelho, ele sofre indução de células da crista neural, que migram principalmente da região prosencefálica e romboencefálica. Ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada coisa dessa. Os arcos faríngeos, eles são 5. A gente tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o sexto. O quinto arco, ele não existe. Quando ele aparece, ele é rudimentar e logo degenera. Vocês, alunos, sempre ficam querendo que a gente peça quais são os derivados do quinto arco. Que aí vocês vão falar, não tem, né? São rudimentares e degeneram. Mas não tem essa molezinha aqui não, tá pensando o quê? Vamos prestar atenção para você entender tudo direitinho. De cada componente desse do arco faríngeo, a gente vai ter derivação de alguma coisa. Como assim? O primeiro arco, o componente nervoso dele é o nervo trigêmeo. Então, todas as estruturas que derivarem do primeiro arco serão inervadas pelo nervo trigêmeo. Mas que raízes do nervo trigêmeo? A maxilar e a mandibular. A raiz oftálmica não participa, tá, da formação, da inervação de estruturas derivadas do primeiro arco. E quais são as estruturas derivadas do primeiro arco? Do componente muscular, a gente tem os músculos, por exemplo, da mastigação, o músculo milioide, o tensor do tímpano. O componente cartilaginoso, a gente tem o martelo e a bigorna. Malelo não, que loucura, malelo é outra coisa. O martelo e a bigorna, que são aqueles ossículos que ficam ali dentro do ouvido. E tem também os ligamentos, como, por exemplo, o ligamento anterior do martelo. O segundo arco, ele é inervado pelo nervo facial. E toda a musculatura, todos os componentes derivados desse segundo arco serão inervados pelo nervo facial. Como, por exemplo, os músculos da expressão facial, o músculo estapédio, né? Na parte cartilaginosa, a gente tem o estribo, outro ossículo do ouvido, a gente tem parte do ocioide, o corno menor do ocioide. E ligamentos, a gente tem o ligamento estilioide. O terceiro arco é inervado pelo glossofaríngeo. Já estava passando, fiquei cansada, agora de repente pulei de segundo para quarto. Não, o terceiro arco é inervado pelo glossofaríngeo. E o músculo que deriva do terceiro arco é o estilofaríngeo. E os ossos que derivam do terceiro arco são o corno maior do ocioide e parte desse osso ióide. Quarto e sexto são os arcos envolvidos na formação do pescoço. Eles têm relação com a formação das peças cartilaginosas da laringe, da musculatura de faringe e laringe. E eles são inervados pelo ramos do nervo vago.
como o laríngeo superior e o laríngeo recorrente. Ai, meu Deus, mas eu tenho que saber disso tudo pura decoreba, né? Aí isso aí vai variar, vai depender do seu professor, se vai cobrar ou não todos os derivados de cada arco. Mas você tem lá nos livros de embriologia sempre um quadrinho com todas as suas derivações, é bem legal de ver, e aqui na aula também eu estou mostrando. Eu particularmente, eu acho necessário e importante que vocês decorem os nervos, né, e os principais derivados, como musculatura da mastigação e da expressão facial. Mas eu não sou, será que sou? Não sei, talvez eu seja ou não sua professora, então você tem que ver com ela. Bom, quais são os outros componentes do aparelho faríngeo? O que são sulcos faríngeos? O que são bolsas faríngeas? O que são membranas faríngeas? Os sulcos faríngeos são depressões externas que existem entre os arcos e eles são revestidos por ectoderma. Só o primeiro sulco que forma uma estrutura, tá? Que é o meato acústico. Então ele está envolvido na formação da orelha externa. Os outros sulcos, com o crescimento do segundo arco, eles são tampados. O segundo arco cresce por cima dos outros sulcos e forma esse contorno liso aqui do pescoço. Quando esse segundo arco não cresce, são formados cistos e até algumas vezes, ai meu Deus, enrolei agora, desculpa, e algumas vezes em seios aqui no pescoço. Mas na maioria das vezes o segundo cresce por cima dos outros sulcos e forma esse contorno liso do pescoço, o segundo arco. O que são bolsas? São depressões também internas, revestidas, tá, por endoderma. Lembrando que internamente o aparelho faríngeo é revestido por endoderma e externamente por ectoderma. E entre os sulcos externos e as bolsas internas, a gente tem as membranas faríngeas. A única membrana também que vai formar uma estrutura é a primeira, que vai formar a membrana timpânica, tá? Bom, em relação às bolsas, na maioria das vezes elas são locais onde outros órgãos vão se desenvolver. A primeira bolsa forma a tuba auditiva. Agora, a segunda bolsa, a terceira bolsa, a quarta bolsa e a quinta, elas são espaços onde órgãos se desenvolvem. Como, por exemplo, na segunda bolsa, o endoderma vai proliferar, depois vai ser invadido por linfócitos, dando origem às tonsilas palatinas. Tá? Lembrando que inicialmente são células tronco hematopoéticas que depois se diferenciam em linfoblastos e vão formar os linfócitos. Mas as criptas das tonsilas, elas têm derivação endodérmica, ok? Bom, e a terceira bolsa? A terceira bolsa ela vai ter uma parte dorsal bulbar e uma parte ventral, tá? A parte dorsal bulbar, o endoderma vai se diferenciar formando as paratireoides inferiores. E a parte ventral, que é alongada, o endoderma se diferencia formando o timo. O que no timo? Corpúsculo de Rassal, as células reticulares epiteliais. Porque os linfócitos vão ter a mesma origem que lá os linfócitos das tonsilas. Vêm das células tronco hematopoéticas, se diferenciam em linfoblastos e depois formarão os linfócitos. Bom, na quarta bolsa, a gente vai ter a formação das paratireoides superiores. E, caramba, que loucura é essa, professora? Na terceira formam as inferiores e na quarta as superiores? Como assim? É o seguinte, na terceira, além de formar a paratireoide, não forma o timo também? Pois então, o timo, ele desce com o crescimento do pescoço, ele é tracionado e desce para se posicionar no mediastino anterior. E quando ele desce para baixo da quarta bolsa, ele traz com ele as paratireoides. Então, as paratireoides formadas em terceira bolsa são as inferiores. E as paratireoides formadas em quarta bolsa são as superiores. Bom, alguns livros dizem que essa quarta bolsa, assim como a terceira, ela vai ser dividida numa porção dorsal e uma porção ventral. E outros dizem que essa possível porção ventral da quarta bolsa seria uma quinta, o chamado corpo último branquial, ou último faríngeo, porque é a última estrutura a se formar no aparelho faríngeo.
O fato que células da crista neural migram para essa região e vão se diferenciar, vão fazer com que o corpo último branquial se diferencie para formar as células C, as células parafoliculares da glândula tireoide. Aquelas produtoras de calcitonina, lembram que regulam a calcemia? Pois então, elas são formadas ali. E qual é a relação delas com a tireoide? Como é que elas chegam na tireoide? A tireoide vai estar sendo formada também nesse período, por volta da 4ª semana. Ela é a primeira glândula a ser formada no embrião. Por volta dos 24 dias já tem os primeiros sinais, porque a gente precisa dos hormônios tireoidianos para o desenvolvimento do sistema nervoso central e também para o desenvolvimento corporal. Ela é formada a partir do assoalho da faringe primitiva, uma proliferação endodérmica também, e ela migra. Quando ela migra, ela passa perto da quinta bolsa e recebe, então, invasão, ou melhor falando, ela é invadida pelas células parafoliculares que estão sendo formadas ali. Tudo bem? Entenderam essa parte do aparelho faríngeo? Então, era isso que a gente tinha que falar com vocês. Bom, uma outra parte da aula hoje é falar sobre o desenvolvimento da face, que tem tudo a ver com o aparelho faríngeo, porque a face é formada a partir do primeiro arco, né? Que a gente viu que é um dos componentes do aparelho faríngeo. Como assim? No embrião de 4 semanas, depois do fechamento dele, existe uma região, uma abertura, que é uma boca primitiva. Essa boca primitiva é chamada de estomodeu. E ao redor do estomodeu vão ser formadas 5 proeminências. Uma ímpar, que é chamada de proeminência frontonasal, e 2 pares, proeminência maxilar e proeminência mandibular. Quem é que organiza isso tudo? Centro organizador prosencefálico e romboencefálico. De novo, a gente tem contribuição do sistema nervoso aí. Por isso que a gente estuda ele lá, ó, em 3ª semana, tá? Porque a gente vai ter uma série de induções, uma série de células que vão migrar. E se aquelas células, lembram lá da nossa crista neural, não migrarem para cá, não induzirem essa formação, aí já era. A gente vai ter várias anomalias faciais. Bom, a proeminência ímpar superior ao estomodeu é a proeminência frontonasal. A proeminência lateral ao estomodeu é a proeminência maxilar. Proeminências, né, que são 2. E a proeminência caudal ao estomodeu é a proeminência mandibular. Como é que isso vai acontecer, né? Como é que essas estruturas vão ser formadas? Bom, lá naquela proeminência frontonasal, a gente vai ter a formação de 2 espessamentos ectodérmicos, espessamentos bilaterais, os chamados placódios nasais. Esses placódios nasais, depois que se espessarem, eles vão sofrer uma apoptose na sua região central, formando as fossetas nasais. Essas fossetas fazem com que o placódio se divida em 2 regiões. Uma região, quer dizer, ao redor da fosseta, o placódio vai ficar mais espesso, né? Que é como se eu apertasse, pegasse uma bolinha de massinha e apertasse no meio. Então essa região fica mais espessa e essa região fica aberta. O fato é que essas regiões que estão mais elevadas, mais espessas, porque eram espessamentos ectodérmicos, elas vão ser chamadas de proeminências nasais, que são os primórdios da formação do nariz. As proeminências nasais que estão voltadas para a linha mediana são as proeminências nasais mediais. As proeminências nasais que estão voltadas para a linha lateral são as proeminências nasais laterais. Bom, enquanto essas proeminências estão se formando, a proeminência maxilar está crescendo. Ela está proliferando e essa proliferação está empurrando ela está crescendo para onde? Para a linha mediana. Quando ela cresce para a linha mediana, ela se esbarra com as proeminências nasais mediais e faz com que essas 2 se fusionem para formar o segmento intermaxilar. E esse segmento intermaxilar, ele vai dar origem aqui, ó, o filtro do lábio superior e o processo palatino anterior, que é anterior ao forame dos incisivos. Enquanto isso, né, o restante do lábio superior, ele vai ser formado por quem? Pelas proeminências maxilares. Aí a gente começa a entender algumas coisas, né? Aquelas fendas labiais. Bom, o que é? Resulta de quê? Não fusão das proeminências maxilares com as nasais mediais. Pode ser unilateral, bilateral. Então, isso deve ser devido a quê? Pode ser, por exemplo, devido a uma falha na migração das células da crista neural. Fácil isso, né? Legal quando a gente sabe, poder entender, fazer essas correlações. Bom, então,
Essas proeminências maxilares com o segmento intermaxilar formam o lábio superior e a parte de palato. E a mandibular? O que ela vai formar, gente? Ela vai proliferar, vai se fusionar aqui na região mediana para formar mandíbula, correto? Bom, mas o que a gente tem que falar ainda mais um pouquinho de algumas coisas? A gente precisa terminar aqui falando do palato. E o palato, ele também, o desenvolvimento dele, ele pode ser incorreto. E quando o desenvolvimento do palato é incorreto, a gente tem as chamadas fendas palatinas, que são aberturas no palato que permitem a comunicação da boca com a cavidade nasal. Isso é muito ruim, né? Porque quando o bebê se alimenta, o alimento ele cai no sistema respiratório. E o sistema respiratório não tem um local que permita que esse alimento saia. Então, eu posso ter infecções respiratórias. Bom, como é que esse palato é formado? A gente tem, para a formação do palato, o palato primário, que eu também posso chamar de pré-maxila, que é a parte anterior ao forame dos incisivos, que deriva do segmento intermaxilar. E o palato secundário, que vem dos processos palatinos laterais, que derivam das proeminências maxilares. A formação do palato, então, vai ser devido a quê? A fusão dos processos palatinos laterais, que derivaram das proeminências maxilares, com o processo palatino mediano, que derivou do segmento intermaxilar. Correto? Entenderam tudo? Sabem tudo de face? Então, vamos fazer uma recordaçãozinha aqui para a gente fazer uma síntese desse que a gente falou. Então, na face, a gente tem, para a formação dela, 5 proeminências, 2 pares e 1 ímpar. A proeminência ímpar é a proeminência frontonasal. E dela deriva o quê? Testa, dorso e ápice do nariz, as asas do nariz, né? Delas, a gente tem a formação dos processos palatinos, os processos nasais mediais, que vão formar o septo nasal, que vai formar o segmento intermaxilar, que vai dar origem ao filtro do lábio superior, a pré-maxila e o palato primário. Das proeminências maxilares, a gente tem a formação da parte superior das bochechas, o lábio superior, né, e o palato secundário. E das proeminências mandibulares, a gente tem a parte inferior das bochechas, o lábio inferior e o queixo. Ok? Então, aparelho faríngeo é muito legal, né? Eu usei como referência para essa aula os livros Embriologia Clínica do Moore, Embriologia Médica do Langman e Embriologia Humana do Larsen. Gostaram? Compartilha a aula aí com seus amigos, se inscreve no canal, dá um like lá e até a próxima. Valeu? Beijos!